pela rede mundial de computadores, através do www.câmaracharqueada.sp.gov.br. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei, Casa de Transparência e Cidadania. Feito, após esse início, eu pediria ao nosso diretor-geral, seu Antônio Munhoz, que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Oswaldo Luiz Morelli, presente. Raul Verde Júnior, presente. Edinaldo Donizete Davanzo, presente. Valdeci de Melo, presente. Ulisses Hélio Rossi, presente. Carlos Roberto Viegas, presente. Maria Estela Azini, presente. Daniel Lanjone Delpino, presente. Paulo Sérgio Herman, presente. Após a chamada dos senhores vereadores, eu pediria ao nosso diretor-geral, senhor Antônio Munhoz, que fizesse leitura da ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada, do dia 9 de setembro de 2010. Ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada, Estado de São Paulo, do dia 9 de setembro de 2010. Aos 9 dias do mês de setembro do ano 2010, nesta cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, em sua sede cito a Avenida Ítalo Lorandi, número 500, às 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Charqueada em sua 22ª sessão ordinária do corrente ano, sob a presidência do vereador Daniel Lanjone Delpino. Com a ausência somente do vereador Ulisses Hélio Rossi, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a chamada dos senhores vereadores e a leitura e discussão das atas das sessões anteriores, conforme determina o regimento interno. Ninguém se manifestando, foi a votação sendo aprovadas por unanimidade. A seguir, determinou o secretário a leitura das matérias do expediente, que constou dos seguintes: ofício do Executivo respondendo às matérias apresentadas por esta Casa em sessões anteriores. Ofício do Executivo encaminhando o projeto de lei complementar 52, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 93, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do emprego público de assistência social, aumenta o número de vagas e dá outras providências. A indicação 44, de autoria do vereador Paulo Sérgio Herman, solicitando ao Executivo a instalação de redutor de velocidade na rua Enos Guilherme Vieira, no bairro Gelsomina. Indicação 45, de autoria do vereador Paulo Sérgio Herman, solicitando do Executivo a transferência dos trailers de lanches existentes na Travessa das Flores para o estacionamento de veículos na rua Governador Pedro de Toledo, no calçadão de fronte à Prefeitura Municipal. Leitura de correspondência de terceiros. Antes de deixar a palavra livre aos senhores vereadores, o senhor presidente convidou a vereadora Maria Estela Zini para fazer a entrega da moção número 6, de aplauso ao Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha, digníssimo delegado de Polícia Federal de Piracicaba, pela participação de palestra de conhecimento de cunho preventivo à comunicação charqueadense. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Dr. Carlos Roberto Viegas para fazer a entrega da moção número 7, de aplauso ao Dr. Pedro Rebelo de Carvalho, digníssimo major médico da Polícia Militar, lotado nos quadros de oficiais da saúde do CPI 9, pela participação de palestra de conhecimento de cunho preventivo à comunidade charqueadense. Após a entrega das moções, usaram da palavra os homenageados para agradecer a iniciativa desta Casa de Leis pelas moções a eles outorgadas. Finalizando as homenagens, usou da palavra o senhor Antônio Francisco Gonçalves da Fonseca, digníssimo assessor legislativo 1, onde maravilhosamente bem agradeceu e parabenizou os homenageados em nome do senhor presidente titular Ulisses Hélio Rossi, que por motivo de saúde da família não pôde estar aqui presente. A seguir, o senhor presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, ninguém se manifestando. E não havendo matérias para serem apreciadas na ordem do dia,
O senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e do público presente, dando por encerrado os trabalhos desta sessão. E para constar, Carlos Roberto Viegas, primeiro secretário, mandou lavrar a presente ata que, depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental. A ata da 22ª sessão ordinária está em discussão. Em votação. Os que estão de acordo permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em seguida, passaremos para a correspondência do Executivo. Ofício número 373. Excelentíssimo senhor Ulisses Hélio Rossi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Charqueada. Senhor presidente, acusamos o recebimento do vosso ofício 88, datado em 25 de agosto de 2010, o qual encaminha cópia de requerimentos propostos e apreciados em sessões camarárias, que passamos a explanar sobre suas indagações conforme segue. O requerimento 29, de autoria do nobre vereador Ulisses Hélio Rossi, em relação ao requerimento referenciado, tem a informar que o solicitado não poderá ser atendido na forma requerida, tendo em vista que todo o administrativo deve ser fundamentado em homenagem ao princípio da motivação, sendo que o pedido de Vossa Excelência não se encontra em consonância com o princípio citado, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, agravo de instrumento, disponibilização de folha de pagamento dos servidores para consulta, inadmissibilidade, sem que se suceda o escorreito procedencial formal, entidade que não declinou motivação para a exigência da apresentação dos documentos na causa de liminar afocada. Decisão reformada, agravo de instrumento, julgado em 30 de nove de 2009, relator Ricardo Anafi. Requerimento número 30, de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, com relação à cobrança de dívida ativa de forma indevida em relação a alguns munícipes. Esclarecemos que no final do exercício passado, a administração municipal ajuizou diversas execuções fiscais com erros de impressão ocasionadas por inconsistência que se efetuou over, fazendo com que fossem protocoladas com CDAs desassociadas dos respectivos contribuintes. Informamos que a referida inconsistência já estão sendo regularizadas, de forma que não ocasionar prejuízos aos contribuintes. Requerimento 32, também de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, segue cópia do ofício 22, formalizado pelo comando da Guarda Municipal, no qual esclarece os questionamentos que encaminha os documentos solicitados. Requerimento 33, de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, é de conhecimento da administração municipal todos os procedimentos adotados desde a compilação dos atos administrativos que consideramos ser passo inicial até a disponibilização para leitura por parte dos munícipes, que julgamos ser etapa final, que dizem respeito às edições do informativo de cenário municipal. Tais procedimentos demandam de certo tempo, onde entendemos não se tratar de irregularidades, mas sim de etapas que carecem de prazos, não ensejando, portanto, motivos determinantes para a apuração de responsabilidade dos servidores
ou de empresas prestadoras de serviços. Demais questionamentos enumerados. Primeiro, existem duas empresas contratadas pela administração municipal ligadas diretamente ao informativo de cenário de publicação oficial do município. A. Empresa Argentino e Cortenove Editora Limitada. Informativo de cenário municipal oficial. Valor mensal R$ 580 reais. Forma de pagamento mensal. B. Empresa Jornal Cidade de Rio Claro Limitada. Objeto. Serviço de impressão de jornal de cenário municipal. Valor anual estimado R$ 34.996. Forma de pagamento mensal mediante relatório dos serviços realizados nos respectivos períodos. Segundo, as contratações se deram através de a empresa Argentino e Cortenove Editora Limitada, dispensa de licitação com base no inciso 1, artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. B. A empresa Jornal de Rio Claro Limitada, carta convite número 14 de 2008. Terceiro, temos uma empresa contratada pela responsabilidade técnica e outra empresa contratada pela impressão do cenário municipal, não existindo a pessoa física de um jornalista contratado pela administração para elaborar o cenário. Os endereços e demais dados de ambas empresas contratadas constam dos respectivos contratos que seguem em anexo. Esperamos ter respondido com clareza o questionamento do nobre vereador, na oportunidade em que colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Romeu Antônio Verde, prefeito municipal. Ofício número 375, senhor presidente. Para apreciação e aprovação da Igreja Câmara de Vereadores, estamos encaminhando a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 53, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa vigente, Lei Municipal 1309/09, de 3 de dezembro de 2009 e da outras providências. Esse projeto de lei está dando entrada e os senhores vereadores têm cópia. Indicação 46. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie seu chefe do Executivo, no sentido de providenciar junto ao setor competente da Prefeitura a instalação de grades de proteção no Parque Infantil da Escola Danúzia da Silva Furlan, no bairro Jardim Gelsomina. Justifica-se a presente indicação, uma vez que nesse local, junto ao referido parque, funciona o estacionamento de ônibus escolares da municipalidade, bem como dos funcionários da escola, havendo a todo instante a movimentação de entrada e saída de veículos, o que por isso só fomenta grave risco de acidentes até involuntários com as crianças. A substituição da proteção atual, a nosso ver, insuficiente, por grades mais altas, é uma solução eficaz e definitiva para a questão. Segue em anexo uma foto. Sala das Sessões, 13 de setembro, assinado pelo vereador Carlos Roberto Viegas. A indicação 47. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie seu chefe do Executivo, no sentido de providenciar junto ao setor competente da Prefeitura a rápida troca dos brinquedos do Parque Infantil da Escola Danúzia da Silva Furlan, no Jardim Gelsomina. Justifica-se a presente indicação, uma vez que os brinquedos atualmente existentes no local estão visivelmente deteriorados com ferrugens e peças soltas, o que constitui grave risco à integridade das crianças, sendo necessária uma intervenção urgente por parte da administração no sentido de sanar o problema, evitando que se registre ocorrência de acidentes de maior vulto, trazendo tranquilidade aos pais e professores responsáveis pelos menores.
Segue em anexo uma foto. Sala das Sessões, 13 de setembro, assinado pelo vereador Carlos Roberto Viegas. Convite para participação da reunião inaugural. Curso de capacitação de professores na educação, como amor exigente. Convidamos Vossa Senhoria a participar da reunião inaugural do primeiro concurso de capacitação de professores com amor exigente, a ser realizado no dia 16 de setembro, às 19 horas, no Ponto Cultural do município de Charqueada. Esse ponto cultural fica lá perto do onde que é a piscina. Contamos com a presença de representantes do Poder Executivo, Legislativo, secretários e coordenadores municipais, representantes religiosos, representantes da Segurança Civil, Militar e Guarda Municipal, diretores, coordenadores e profissionais da educação das escolas municipais e estaduais. Este curso será ministrado pela professora universitária Jessi Souza Fontanella, voluntária da Federação de Amor Exigente, com apoio de profissionais da saúde, da educação e da assistência social, e de voluntários dos grupos de Amor Exigente de Piracicaba e de Charqueada. Atenciosamente, Yolanda Nascimento Pessotti, coordenadora do grupo de Amor Exigente de Charqueada. Bom, senhores vereadores, após o expediente, leitura da ata e a correspondência do Executivo e Legislativo, eu vou passar aos senhores aqui pela questão da transparência dos atos administrativos da Câmara, dar conhecimento aos senhores que a empresa Argentina e Cortenob, editora limitada do Jornal Regional, protocolou mais um requerimento à Casa aqui no dia 26 de agosto. Eu vou passar aos senhores aqui o teor do requerimento, para que os senhores fiquem cientes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Charqueada, José Marino Malossi, argentino, brasileiro, casado, jornalista, aqui. Na qualidade de representante legal de Argentina e Cortenob, editora limitada, jornal O Regional, inscrito no CNPJ número tal, situado na Avenida Imigrantes 255, sala 50, município de São Pedro, estado de São Paulo, CEP, requero que se segue, primeiro, cópia dos atos de nomeação de ocupantes em cargo de comissão. Segundo, cópia de relação atual de cargos e salário de servidores efetivos, comissionado e geral das alterações anteriores relativas ao exercício 2009 e 2010. Terceiro, cópia da relação da gestão 2007 e 2008 de cargos e salário de servidores efetivos, comissionados e geral. Esse é no mandato passado. Quarto, cópia da lei ou norma que disciplina o pagamento de horas extras e adicionais aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Quinto, informações relativas à suposta incorporação de adicionais aos salários de ocupantes de cargos legislativos. A justificativa. Tal pedido se justifica, primeiramente, por este requerente ser jornalista e proprietário do Jornal Regional, sendo necessários esclarecimentos para o desenvolvimento de atividade profissional e esclarecimento aos leitores em face da matéria publicada na página 13 deste jornal, na edição de 21 de agosto de 2010, intitulada Jornal O Regional, que recebe denúncias sobre supostas irregularidades relacionadas à vereadora de Charqueada, sendo nosso dever apurar o direito público receber dos órgãos competentes as necessárias informações. Então eu gostaria de falar aos senhores o seguinte, que as informações, todas elas já foram prestadas. Esta casa é um órgão transparente, aquilo que a gente sempre fala, tá certo? Portanto, seus atos devem ser transparentes.
E já está aqui à disposição do seu José Marino Malossi Argentino, que é o proprietário desse jornal, O Regional. Então, o digníssimo jornalista aí, essas informações já estão à disposição dele. Eu acho que uma democracia se faz dessa forma, investigando. E o lado que é investigado, eu acho que tem que abrir as portas à transparência. Está correto o seu José Marino estar fazendo essas colocações. Nós temos que enaltecer a posição dele, enaltecer o jornal que circula em toda a região. E a transparência é um ato de dignidade. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quem não deve absolutamente nada é transparente. Então, já está à disposição do seu José Marino Malossi, aliás, alguns dias já está na casa, todo o processo. Eu só queria fazer uma pequena ressalva. Esses atos que ele está pedindo aqui, o seu José Marino Malossi, como jornalista responsável pelo decenário, ele deve ter conhecimento de todos esses atos. Porque ele sendo jornalista responsável, esses atos ele é publicado e circulado no decenário do município de Charqueada. Então, ele já deve ter conhecimento desses atos. Talvez ele queira isso aqui uma forma de zelo dele, que eu acho que ele está correto, ele está pedindo essas informações, mas como são atos já efetivados, logicamente que eles já foram publicados no decenário aí. Tá? Vocês pegarem a edição, vocês vão ver. Então, esse eu queria deixar o conhecimento dos senhores desta casa, tá? Que mais um ofício foi protocolado pela empresa. E como a casa ela é transparente, como eu falo aqui, lugar de cidadania e transparência, nós estamos passando. E é todo o processo é um belo de um calhamaço, que eu acho que vai dar para ele estudar direitinho, e pegar desde o começo de como foi toda essa história, e poder relatar fatos por fatos, passagem por passagem, tá ok? Então, é isso que eu queria estar passando aos senhores. E, dito isso, eu vou estar passando a palavra livre aos senhores vereadores. A palavra está livre. Ninguém vai querer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Viegas, líder do prefeito na casa. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, aos internautas, o meu boa noite. O assunto que me traz aqui hoje é sobre a nossa polícia militar, certo? Não sei se os senhores têm conhecimento, mas por várias vezes aquele prédio onde está instalada a Polícia Militar, que é a Casa da Agricultura, já foi solicitado que eles querem aquele prédio de volta. E agora eles foram incisivos e categóricos que eles querem o prédio de volta. O prédio ali não pertence à Casa da Agricultura, pertence ao IPESP, que é um órgão parece que de aposentadoria do professorado ou coisa parecida, dos funcionários públicos estaduais, certo? E nós encontramos impasse. Inclusive, hoje teve uma reunião com o comandante lá de São Pedro, aqui na prefeitura, e o comandante arguiu com o prefeito o seguinte, quer dizer, se nós tivermos que entregar o prédio, como de fato parece que não há outra saída, venceu o contrato e eles querem o prédio de volta, a Polícia Militar não tem aonde se instalar. E ele pedir socorro ao Romeu, se não tiver lugar para instalar a Polícia Militar, o comandante disse que ele vai ter que fazer o que ele fez com Águas. Águas foi transferido todo o batalhão para São Pedro, não sei se ainda persiste, mas numa determinada ocasião, e quando havia alguma ocorrência, as viaturas saíam de São Pedro a Águas. E isso pode acontecer aqui se não houver um lugar adequado para a instalação dessa polícia militar. Bom, então o que aconteceria? O batalhão todo iria para São Pedro, as viaturas, em caso de uma ocorrência, elas viriam fazer o atendimento aqui. Quer dizer, isso é um prato cheio para
né? Para bandidos, para assaltantes, para fumantes de vários tipos e etc. Tal. Coitado do nosso comandante Rosa, vai ficar só nas costas dele praticamente o policiamento da cidade. Bom, o que a gente conversou com o prefeito hoje? Então, a prefeitura, então, ele foi atrás da prefeitura, o comandante, para que a prefeitura pagasse o aluguel de um prédio, certo? Então, de uma casa ou coisa parecida, parece até que viram alguma coisa aí, que teria que ter alguma coisa que comportasse essas viaturas lá dentro, tá certo? E, evidentemente, que para isso acontecer, isso vai ter que passar pela Câmara. Ela não pode sair alugando um prédio, pagando para o Estado, certo? Para uma corporação que é estadual e não municipal, é assim, sem mais nem menos, sem a nossa, né, só a nossa anuência, por dizer assim. Então, isso possivelmente vai para a Câmara, porque não é também chegar, tirar a polícia lá da noite para o dia. Isso vai demorar um pouco, dá tempo de fazer um projeto, dá tempo de procurar um imóvel. Eu estou falando que nós estamos ficando numa situação de impasse. Se a gente não autoriza, eles não têm onde ficar, eles vão embora, porque vai pôr a viatura e aonde? Eles precisam de uma sala para o comando, eles precisam de sala para, sei lá, para os policiais, precisam de sanitários, de chuveiro, porque eles dão plantão 24 horas, então eles têm a necessidade de banho, higiene, etc. Por lei, eles têm essa prerrogativa, eles têm que ter isso aí. Então eles têm que ter uma casa. E isso vai cair para cima da gente votar. Tá certo? Agora, eu acho que é uma situação que nós não vamos ter muita saída. Porque se a gente fala não, caiu de pau isso não. Mandamos a polícia embora. Quem mandou a polícia embora vai ser nós. Então eu só estou adiantando esse problema aí que vai aparecer. Que essa semana, ontem, me telefonaram desesperado, não foi o prefeito, foi o munícipe, que a polícia militar vai embora de Charqueado. Eu falei, mas pera lá, vendo o que raio está acontecendo? Aí eu fui atrás de me informar, e hoje eu fui ao gabinete, conversei com o Romeu, e fui à tarde e havia acontecido essa reunião pela manhã. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre essas duas indicações que eu fiz. Eu fui convidado por pais de alunos e professores para ir na escolinha lá em cima, né? A escola da Núzia da Silva Furlan, que é a nossa única escola infantil da cidade, a única materno-infantil, e onde tem um parquinho, etc. Não sei se faz tempo que os senhores não passam por lá. Como não cabe mais ônibus na nossa garagem aqui, na estação, eles estão sendo estacionados lá dentro da escola. E não existe uma divisão entre circulam os ônibus e o parquinho das crianças. São crianças aí de 5, 6 anos, 4, sei lá, que duas professoras tomam conta. Cada vez tem 40, 50 crianças lá. A gente não toma conta de duas em casa, certo? Duas em casa já dá confusão. E o que a gente está pedindo é que as professoras pediram para mim que se faça uma cerca divisória separando o parquinho por aquele lugar onde circulam carros, inclusive, de professores, para evitar problemas. E, ao mesmo tempo, a gente indo lá, nós vimos que os brinquedos estão bravos, viu? Tem brinquedo saindo do parafuso, se não fosse o Juruna consertar, não tinha mais nada. Tá? Inclusive, depois que eu estive lá essa semana, duas crianças, inclusive, caíram de brinquedo lá e machucaram o braço, né? Parece que até uma fratura houve, mas aí já nem sei se é culpa do brinquedo, se é da criança que é espoleta, aí a gente já não sabe. Mas está inadequado o parquinho. Os brinquedos já... eu vi brinquedo com a amostra, o cabo de aço que sustenta o brinquedo, lasca já, pedaços de brinquedo que já retiraram e jogaram atrás, para evitar que machucasse crianças. Eu acho que as crianças merecem um brinquedinho, é a única escola infantil da cidade, então eu acho que não custa muito trocar tudo aquilo por brinquedos mais modernos, com menos risco e etc e tal. Inclusive até o piso é inadequado. O piso de um parquinho, o adequado é a areia, né? Porque ela amortece quedas, etc. Nós estamos numa grama lá, se bobear até com pedriscos que voam dos pneus dos carros que circulam lá. Então, tem que fazer uma reforma em tudo aquilo, e é isso que a gente está solicitando. Eu acho que não custa nada, as crianças são nossas, tá ok? Então, era isso que eu queria
falar para os senhores. Obrigado. A palavra continua livre aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Oswaldo Luiz Dinho Morelli. Boa noite, senhor presidente, aos demais companheiros que acompanham a mesa, aos demais companheiros, a nossa única vereadora, a Estela, ao público aqui presente. Entre o público, nós estamos recebendo hoje a visita do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, o Preto Pindanga, também o comandante Rosa, e também as pessoas que nos acompanham através da internet. O que me traz aqui à tribuna hoje é complementar aí sobre a renovação do contrato com a Sabesp, onde nós formamos a comissão. E eu não sei se todos os vereadores tiveram, né, principalmente da comissão, o Daniel e a Estela, que fazem parte também da comissão, formada aqui nesta casa. Eu procurei ler nessa segunda-feira aquela apostila que a Arcesp encaminhou para a gente. Muitos itens, digamos assim, quase 70% dos itens que a Arcesp alega como tem que ser, como se funciona o trabalho da Sabesp, só tem 30% no novo contrato que a Sabesp encaminhou para a gente estudar e ver. Não sei se vocês viram isso da mesma forma que eu. Até inclusive algumas dúvidas eu tirei com pessoas mais, né, tem mais sabedoria que a gente, e realmente a pessoa chegou no senso que desde o contrato antigo, aquilo lá não tem validade nenhuma. E esse então é vergonhoso a Sabesp encaminhar um contrato daquele lá. E separadamente do contrato, você vê que vem uma apostila, né, um caderno, um folha-massa deles lá, dizendo Paraíso somente 2017, iniciar seu trabalho do tratamento de esgoto. Mas no contrato não lesa-se essa data, eles não cumprirem, isso pode ocasionar multa. É isso, não tem nada, é um contrato vazio. É um contrato, é vergonhoso aquilo lá. A gente lê aquilo lá, apesar de não ser adoutorado, nada disso, mas um pouquinho que a gente entende, lê com calma. É importante a gente ler e reler, porque a cada vez que a gente lê, você começa a ver alguma coisa errada. Você lê de novo e fala, nossa, aqui também está errado. Você junta o contrato antigo com o atual de hoje, que encaminhou para a gente, que não está valendo nada. Tem coisas ali que não dá para acreditar, porque eu acho assim, não sei, os senhores vereadores devem ter recebido uma cópia dessa aqui, que diz o seguinte, ó: abaixo estão relacionadas as sugestões para serem consideradas ou incluídas no contrato de renovação com a Sabesp. Isso aqui quem me deu para mim é uma pessoa que trabalha muito com contrato e tal. A gente pediu e ele me deu. Então aqui existe uma planilha de como se faz um contrato. E naquele contrato não tem 10% que eu tenho aqui. Em apenas 2 folhas. Né? Então não está certo. Mas o Chico já marcou para a gente. Nós vamos estar na cidade de Rio Claro no dia 20, com o pessoal do DAI. É isso, né, Chico? E no dia 23, dia 20 é segunda-feira que vem, segunda-feira próxima. E dia 23 é na próxima quinta também, né? Não amanhã, na outra quinta nós vamos estar com o pessoal do Foz do Brasil, isso. É com o Rodrigo Dias, é isso. Nós vamos estar, eu acho que é importante, nós da comissão, ir e ver isso aí. E novamente eu liguei para Lins, prefeito de Lins, porque é lindo, o prefeito já nos convidou, tá? Estamos convidados a ir até lá. E mais, o prefeito se propôs, se vocês não tiverem do que vir, a gente manda buscar vocês aí, os vereadores, e traz para cá, para vocês verem como tem que ser. Porque hoje, o tratamento de esgoto não é luxo, é obrigatório, gente. Então, e o prefeito diz mais para mim, que isso não tem que se prolongar prazo nenhum. Tem não. E se estipulasse um prazo no contrato, esse prazo foi estipulado, não se cumpriu, é multa. É multa baseado em cima
da porcentagem do valor da obra ainda. Diz mais para mim que a multa não é pequena, não. É só a gente procurar direitinho a forma de se fazer esse contrato, para que a gente não peque depois. E porque eu acho que se nós pecarmos hoje aqui, nesse mandato, né, nessa gestão aqui da Câmara, o município sofre por 30 anos. E lá na cartilha da Artsvesp, também, acho que na página 8, está escrito renovação. Eu não me lembro direito. Pode olhar a página 8, vocês vão ver que ainda está em preto, pretão bem escuro embaixo. E não há necessidade de renovação para mais 30 anos. E nesse novo contrato que mandou para a gente, já diz mais 30 anos, depois 6 meses e já inicia-se mais os 30. Já quero fazer um trabalho para 60 anos e 6 meses. Não é assim. Eu gostaria de renovar para mais 200, 300, desde que sejam uma coisa convincente e que agrade a todos. Agora também, a gente já fez um requerimento encaminhado ao secretário, que é o Eduardo, nesses 30 anos que a Sabesp esteve aqui, e no pedido da gente não chegou nada até agora. Saber o que é que a Sabesp tinha na época, o que é que a Sabesp investiu e o que é que a Sabesp arrecadou também no município. Porque a empresa, ela é 50 mais 1, é uma empresa mista, não é uma empresa 100% do governo do estado. Então eu acho o seguinte, que se a empresa trabalhar no prejuízo, aí sim ela tem direito de, se a gente convocar uma nova licitação, tem direito de cobrar o seu prejuízo. Como o Daniel disse na semana passada para mim, se a gente abrir uma nova licitação, a nova empresa tem que comprar tudo que a Sabesp colocou na cidade, porque é tudo dela, não tem nada disso. Ela usufruiu disso aqui 30 anos, ela está vendendo para a gente um produto que é nosso, é do nosso município. Então, não é esse direito dela. Vereador, pois não. o senhor me permite? Pois não. Veja bem, o que eu falei para você, que está no contrato anterior, o que é da Sabesp, não o que ela investiu. O que ela investiu, ela também cobrou. Sim. Não é investimento que a Sabesp fez dentro dos 30 anos. O que ela tem de bens da Sabesp, que é da empresa, se outra empresa for vir para cá, vai ter que comprar. Só que tem 30 anos também para essa empresa poder pagar o que a Sabesp tem aqui no nome dela. Não. Então ela vai ter que vender somente os veículos dela, né? Um prédio, seu prédio é dela, coisa e tal. Então tá certo. Então foi um mal entendido da minha parte, né? Que aí você disse que nós teríamos nem mexer com a licitação. Temos todo total direito. E também, se você acompanhar a cartilha da Artsesp, chega num ponto que fala-se o município e a Sabesp juntos fazendo aquela parceria. E tem um outro nome, rapaz, está me falhando a memória aqui, tem um outro nome desse novo contrato, que não é o mesmo nome usado no contrato anterior, de 30 anos atrás. É um novo nome que também compromete, eles estão esquivando ali também. Mas nós vamos procurar saber, vamos levar para o pessoal mais conhecedor da área. Acho que nós vamos ter que, através da comissão, contratar um advogado para nos auxiliar bastante nisso aí, porque o contrato eu acho que é importante colocar todos os itens, detalhamentos. Porque se ele é o contrato, é um básico, né? Um básico. E o básico está acontecendo o que acontece. A gente sai na rua, a gente foi fazer as filmagens na cidade, a gente viu que o cidadão não está nada satisfeito com o trabalho que a Sabesp vem fazendo. Tem um belíssimo investimento no bairro do Recreio, onde nós tivemos a oportunidade de ver, acompanhar de perto, bem diferente desse aqui, né? Aquele lá perto disso aqui é 100% melhor. Então a gente tem que pensar assim, e eu penso, né? Eu acredito nós temos que pensar da seguinte forma. É para 30 anos, não tem problema, vai ser para 30 anos. Mas aqui no contrato você vai ter que estipular data e procurar cumprir. E se não cumprir, é multa. A partir do momento que mexe no bolso do cidadão, ele acelera, ele começa a trabalhar de forma mais ágil. Senão não tem condições. Bem, então o que eu queria dizer a Sabesp é isso aí. O companheiro Naldo disse aqui para a gente que tem o total apoio dele também nessa caminhada. Acredito eu que nós não precisamos se precipitar em nada, porque chegar no dia, é esse mês que vence,
o contrato? É esse mês? Nós não precisamos se precipitar em nada, que nada vai parar, não vão parar de mandar água para as torneiras de jeito nenhum, porque não renovou ainda. É tudo uma conversação, é uma negociação, e a gente espera que a negociação seja feita séria e que agrade a todos. Não é mesmo? Talvez haja necessidade numa nova licitação, por que não? Eu acho importante a licitação. As coisas ficam mais às claras, né? E onde tem mais que um que trabalha no mesmo ramo, já a concorrência também. Isso favorece o cidadão comum, os usuários. Portanto que na primeira reunião que estiveram com a gente aqui, eles vão dar um desconto para as residências aqui no município de Charqueada, a construção até 70 metros. 60 metros. E lá, em Lins, é até 90 metros. E outras cidades também, já levantei, tem mais 5 cidades no novo contrato, 90 metros. Sim. É a isenção do INSS. Meia dúzia, né? Eu também acho, né? Não, mas é a pura verdade, né? Acredito eu, 60 metros aqui no município de Charqueada, quantas casas que tem nessa medida? É meio raro, né? Principalmente Charqueada, principalmente as casas próprias lá embaixo, hoje a gente vê que todas elas são ampliadas, né? Bonito, o Alvorada, um bairro que desenvolveu bastante. Também eu quero aproveitar o gancho do Dr. Biegas sobre a Polícia Militar. Eu acho que cabe também, né? Eu até me comprometo a fazer isso, um requerimento, encaminhar ao deputado, que no caso é o deputado Roberto Moraes, através do IPS, né? IPESP, o IPESP, para que trabalhe em cima disso também, porque o IPESP, eu acho que cabe ao IPESP também ver o negócio do policiamento. Que a gente vê em Piracicaba, hoje, o Bajas, ele tem várias casas de aluguel, vários pontos da cidade, onde ficam-se a base da Polícia Militar. Então, não há a Polícia Militar de Charqueada hoje o quê? Uma casa, uma garagem de 2 carros, 3 carros é o suficiente. Mas isso também não cabe a desespero do prefeito, para correr, para a gente fazer. É óbvio que nós temos que procurar segurar a Polícia Militar. Já não temos, ainda perdeu o que temos, né? Aí fica mais difícil ainda. Você dá uma Pois parte não. para mim? Alguma coisa ficou a complementar. Existiria até um imóvel em vista, que seria o imóvel na Avenida Brasil do Chico Felipe, que diz que é um imóvel grande, que cabe os carros lá dentro, que ele queria R$ 700 por mês, que não é eu não sou dono de imobiliário, mas eu não acho um absurdo. Eu acho que está dentro do padrão. E a posteriori, a prefeitura, que tem um terreno lá na Santa Helena, onde ela tem depósito, um monte de porcariada lá, com o dinheiro do governo estadual, ela construiria uma sede para a Polícia Militar. E aí fica melhor, né? O importante isso é um detalhe para se iniciar, mas vamos encaminhar requerimento, viu, doutor Biegas? Acho que seria importante também, direto ao governador, né? Mandar para... tem que ver. Vamos ver, o que mais que eu tenho? Não, eu tinha também que dizer da semana passada, que nós não usamos a palavra, quero parabenizar, né, a moção que foi feita ao doutor Abelha, também o nosso companheiro, o doutor, que é médico, Pedro Rebelo, Rabelo, né, Rebelo. Doutor Pedro, que uma oportunidade que eu tive de trabalhar com ele. Doutor Pedro, para quem, se vocês não sabem, ele fazia um programa na Rádio Difusora, levando informações ao cidadão, né, como se cuidar da saúde. Ele é uma pessoa dedicada à saúde, ao seu trabalho. Eu acho que é uma pessoa muito bem escolhida. Foi muito válida essa moção. E demais é só. Eu agradeço a todos e uma excelente noite. A palavra continua livre aos senhores vereadores.
Bom, se ninguém mais quiser fazer uso, eu pediria ao nosso vereador Daniel que assumisse aqui momentaneamente, para que eu pudesse fazer uso regimental da palavra. Boa noite ao público presente, aos internautas que nos assistem, e estou passando a palavra para o vereador Ulisses Hélio Rossi. Boa noite a todos. Vereador Estela Zine, o pessoal que nos acompanha aí pela Rede Mundial de Computadores, o pessoal que nos acompanha através do plenário aqui. Eu posso garantir aos senhores que hoje não vou ficar 1 hora, não. É rápido. Eu acho que na oportunidade se fez necessária para que as coisas fossem devidamente esclarecidas, creio que foram. Bom, eu gostaria também aqui de falar alguma coisa em relação a Sabesp, Dinho. Quando a gente, como presidente dessa casa aqui, resolveu instituir, nomear a comissão para cuidar do assunto, nós tínhamos perfeita noção da importância que é a renovação desse contrato para a Conxarqueada, da Sabesp para a Conxarqueada. Primeiro pela extensão aí do prazo, 30 anos é chão, porque praticamente, se for analisar, às vezes é uma geração. Entendeu? Então, precisa que seja uma coisa muito bem pensada, e disse bem o Dinho, talvez não... Nesse contrato não precisa exatamente aí ser de 30 anos. O pessoal de Lins já renovou com a Sabesp, Dinho, que você falou? Então, vamos pegar o contrato de Lins como parâmetro e ver o que Lins conseguiu e o que Charqueada pode conseguir. E eu vou sempre um pouco a mais, eu vou sempre pedindo um pouco a mais. Charqueada, para ser um município pequeno, um município em expansão, talvez consiga, junto à Sabesp aí, algo mais em prol da população de Charqueada. E qual que foi a minha grande preocupação desde o começo com relação à Sabesp? Não é captação de água. Como diz o Dinho, captar água não é tão difícil, tratar também não é tão difícil. O duro é depois que ela é usada, que ela vira esgoto, é dar destino a isso. Essa foi a minha grande preocupação, que disse a vocês, olha, vão por aí, dá uma olhada nos esgotos. E por aquilo que foi apresentado, que vocês escolheram, nós temos certeza absoluta que a Sabesp praticamente investiu zero em termos de tratamento de esgoto Charqueada. Aquilo que tinha há 30 anos atrás é o que tem hoje. Investiu-se o quê? Em coletar o esgoto. É diferente do tratamento de esgoto. Hoje, qualquer loteamento, aí, se não tiver com a sua canalização de esgoto tudo pronto, certinho, não é aprovado. E olha lá que burocracia que é a Sabesp para poder aprovar um loteamento. Então, uma das cláusulas que tem que ser revista nesse contrato, se assim for com a Sabesp, também é com relação ao loteamento, em dar essa condição do cidadão charqueadense estar fazendo o seu loteamento Charqueada, para que Charqueada cresça, evolui, e os lotes não sejam tão caros como em Charqueada. Por quê? Exatamente pela dificuldade em estar loteando. E uma das dificuldades encontradas nisso aí, isso é notório, você pode falar com quem que você quiser, é com relação à burocracia da Sabesp. Talvez seja um pouco de zelo da parte dela, mas é um dos pontos, Dinho, que vocês aí da comissão, e a gente vai estar participando também disso daí, se Deus quiser, com relação a esses assuntos aí. Primeiro, tratamento de esgoto não pode ser para daqui a 2015, 2017, isso tem que ser de imediato, não pode esperar esse tempo todo. E eu acho que a captação de água é para ser pensado de imediato também, mas em princípio vai faltar. Em princípio, eu acho que o esgoto é mais necessário, do ponto de vista meu. Então, eu queria aqui parabenizar o pessoal da comissão aí que está realizando um belo trabalho. A gente está colocando a casa à disposição de vocês aí para que colhem informações e façam aí com a Sabesp um belo debate e consiga coisas aí para o município de Charqueada que venha a favorecer. Bom, a semana passada houve aí a entrega da moção de aplausos, né, ao doutor Abelha, doutor Pedro Rabelo. Infelizmente a gente não pôde estar presente, que nós que fomos o mentor
da moção. Então, nós gostaríamos aqui de mandar um abraço tanto ao doutor Abelha como ao doutor Pedro e dizer da nossa satisfação, da nossa gratidão para com eles de ter vindo até aqui a Câmara de Charqueada, em ter essa boa vontade de terem vindo aqui ambos, em se tratando de assunto de relevância e importância tratada na oportunidade. Então, eu acho que a moção aí, os senhores que votaram, estão de parabéns por unanimidade. E parabéns também ao doutor Abelha e ao doutor Pedro Rabelo. Com relação à resposta dos requerimentos que nós protocolamos a essa casa aqui, não quero ser áspero nem grosso também, sabe, mas seria preferível que eu nem comentasse e também falasse aquilo que eu penso, é isso. Sabe, tem algumas coisas que realmente é como se a gente não merecesse o devido respeito e até duvidasse um pouco da inteligência da gente. Vamos analisar esses casos aqui um pouco melhor para ver de que forma que nós vamos estar tratando disso. Aí você pega a resposta do requerimento, você abre e você já começa a encontrar irregularidades em contratos, né? Eu vi aqui sobre uma empresa aqui. Licitação dispensada, inciso 1º, artigo 24, Lei Federal 8666/93, que é a Lei das Licitações, né? Então, o que fala a lei, o artigo 24, né? Primeiro, artigo 24 da Lei das Licitações, inciso 1º da Lei da Licitação. Somente exclui, pedir ao doutor Giovanni que desse uma olhada rapidinho aqui, somente exclui sua exigência para a contratação de obras e não serviços técnicos de redação para empresas. Então você vê que o cidadão, de repente, ele está contratado uma empresa para fazer uma redação, ele está contratado assim a olho grosso como engenheiro, porque se é contratação de obras, entende-se que em obras precisa de um engenheiro, ou de um mestre de obra que seja, você entendeu? Então, se você começa a olhar, rapaz, é complicado, sabe? Então vamos analisar isso daqui melhor, tá ok? A gente não falar coisas aqui para depois não precisar aí ficar batendo de frente. Com relação aqui à circulação do decenário que nós fizemos no requerimento, eu gostaria também de fazer apenas uma colocação. Para que serve o decenário? É um veículo da administração que traz o relato daquilo que aconteceu dentro dos 10 dias, para quê? Para que seja publicado, seja divulgado, que dê conhecimento a toda a população. E esse decenário tem que circular onde? Dentro dos órgãos municipais e também pode circular junto ao povo aí. Nós sabemos isso daí, nós temos provas aí cabais, que isso não vinha sendo feito. Me parece que depois do nosso requerimento, se colocou o decenário, ele deixou de ser trimestral, não, mensal, não, também, quarentena, não sei como é que termo que a gente usava, quarentena é quando um cidadão está com doença, fica lá 40 dias, né, num canto lá, até que se recupere e saia da moléstia, né, mas a verdade é o seguinte, existia esse prazo aí, inclusive quis se jogar parte dessa responsabilidade à Câmara, ao poder, ao setor financeiro, porque às vezes tem que se divulgar, a Câmara não passava, aquelas coisas, nós sabemos que não é nada disso. Pode ser que atrase aí coisas pequenas e dias, mas isso daí com relação à Câmara, até porque os atos da Câmara não são assim, atos de encher páginas e páginas de jornais. Mas me parece que se regularizou, pelo menos a princípio se regularizou. Então era uma forma equivocada de tratar o decenário, uma forma, vamos colocar como equivocada, né? Com relação ao decenário, tomara que a coisa realmente caminhe agora. Agora, esperamos também que o decenário, se não me engano, são tirados mil exemplares a cada dezena, esses 1000 exemplares têm o seu destino, né? E que não seja reciclagem, ou que não seja aí outros lugares aí, tá? Nós falamos reciclagem porque nós podemos visualmente, né, como testemunha ocular do fato,
Existia um repórter, né, testemunha ocular do fato, né? E nós testemunhamos isso, que estava lá uma grande parte desse jornal na reciclagem. E é grave, hein? É uma situação grave. Mas esperamos que se regularize. Um outro assunto também, tem pessoas aí ligadas à prefeitura, amigas da gente, e às vezes nos cobram determinada situação, determinadas coisas, como se nós fôssemos aqui o mentor de tudo que é bom e de tudo que é ruim, mais do que é ruim do que é bom, segundo a visão de alguns, mas a gente procura fazer o que é correto e, acima de tudo, estar com a consciência tranquila. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver na tribuna, foi agora sábado, dia 11, charqueada aqui, trabalho, né? Conesp pede fiscalização em cooperativa. Aí vem aqui, o presidente do Conesp, cidadão se identifica, Francisco Pinto Filho, diz que pelas informações que chegaram até ele, a prefeitura de Charqueada, com o intuito de estabelecer a reciclagem obrigatória no lixão do município, instituiu a cooperativa de reciclagem de lixo para a seleção de material. Eu acho que a matéria aqui está um pouquinho distorcida, tá? Nós sabemos que a reciclagem, ela é feita já, a coleta da reciclagem já é feita, o próprio munícipe, Charqueada tem isso de bom, conseguiu se implantar isso, que a reciclagem já sai praticamente da casa do cidadão, já sai a reciclagem, né? No entanto, a prefeitura não firmou o contrato de prestação de serviço com a cooperativa sob a alegação de que não deseja proceder pagamentos da cota à parte previdenciária aos trabalhadores. Com isso, a situação desses trabalhadores, além da imprópria, não garante aposentadoria por não realizar pagamentos da cota à parte de 20% da Previdência Social, como estabelece a legislação ao contratante, afirmou. Francisco Pinto Filho explicou que decidiu denunciar o caso à gerência do Ministério do Trabalho em Piracicaba para que seja investigado. Eu gostaria de parabenizar o cidadão Francisco Pinto Filho. Ele é presidente do Sindicato do Papel e Papelão de Piracicaba. Talvez pelo fato desse material reciclado ser encaminhado para esse evento aí, acredito que seja. Então, o que a gente vê com isso? Nós vemos o cidadão fazendo denúncia e se identificando, sendo identificado. Isso fortalece a democracia. Então, que vale? Eu disse porque a situação pode estar errada, porque pede investigação falando que está errado. O que chegou aí é que está errado o negócio. Não está errado. Tá? Quer dizer, achamos que está errado. Mas você tem que acordar de se identificar e denunciar uma determinada situação. O melhor vai lá, olha, precisa colher a cota parte aqui. O que diga de sair é um trabalhador, é um cidadão. Pegar nós na vida, não ter uma aposentadoria, ele está ralado, né? Esse está, infelizmente, que a aposentadoria é uma coisa meio difícil. Imagina se não tiver nada. Então, se a prefeitura fez esse contrato, cabe a parte de esses 20%. Entendeu? Então, se verifique, tá? E que se tiver que agir, que haja, e que faça a coisa da forma que a lei exige que seja feito. Tá? Nós sabemos lá que após aí o gringo ter assumido essa parte da reciclagem, a coisa caminhou e caminhou muito. A gente acompanhou isso de perto até há uns tempos atrás aí. A coisa caminhou muito porque o pessoal passou a ter uma renda mensal, tá certo? Passou a ter uma renda mensal. Está se fazendo o comércio disso daí, aquilo que se recicla, pelo que eu tenho informação, vende-se, e o pessoal está sobrevivendo nisso. Apenas está faltando aqui, segundo a informação do Francisco Pinto Filho aqui, é que essa cota à parte da prefeitura seja honrada pela prefeitura e cumprida pela prefeitura. Nós temos alguma noção vaga disso daí, porque discutimos algumas coisas com o gringo algumas vezes isso aí, mas faz tempo também, não sei como é que ficou essa situação. Mas, de parabéns aqui ao Francisco, né? Francisco Pinto Filho, pela coragem de se identificar. Eu acho que quando se faz uma denúncia, não tem anônima. E sim, olha, eu fiz tal denúncia porque tal situação está irregular ou possivelmente esteja irregular. Então eu gostaria que o Ministério,